Oi, gente, boa noite. Meu nome é Carol, eu sou uma graduanda do curso de Gestão e eu vou estar aqui com vocês nessa aula de hoje de Tecnologia da Informação e Comunicação em Saúde. Antes de começar, eu quero desejar sejam bem-vindos, que a jornada de vocês no curso seja muito enriquecedora, tá bom? Então, vamos lá, né? Antes da gente começar, eu gostaria de perguntar para vocês mesmo, que vocês refletissem um pouquinho sobre o que você acha da tecnologia da informação, comunicação e saúde. Por que você acha que ela é importante? Às vezes você nem acha que é importante. Quais são os benefícios que a tecnologia da informação pode trazer para a saúde quando ela é inserida lá no sistema? Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso e aí a gente começa a aula. Aqui eu fiz um pequeno esqueminha, né, pra gente visualizar melhor como que é esse fluxo da importância da informação. Porque a tecnologia da informação e comunicação em saúde, o que ela facilita? O fluxo da informação, a comunicação entre os setores, né? Então, olha lá, a tecnologia da informação e comunicação em saúde permite a comunicação entre todas as áreas. Isso melhora o fluxo da informação. A informação é o recurso vital, é o recurso mais importante para a tomada de decisão do gestor. Com base em que ele vai tomar uma decisão? Com base nas informações, nos dados. E aí a gente chega num ponto crucial, que é a análise de dados. Então, gente, o acompanhamento contínuo desse fluxo de informação é essencial para o gestor, para ele ter controle, para ele identificar os pontos em questão que são necessários intervenções, né, que requerem intervenções para melhorar a qualidade, seja a qualidade de atendimento, seja a otimização de recursos. É muito importante que os dados eles sejam um meio de orientação do gestor. Hoje em dia, independente se uma organização é pública ou privada, a importância da análise de dados para orientar o processo decisório é explícita. Mas, apesar de ter uma crescente relevância para a gestão, inclusive no campo da saúde, o papel que os dados desempenham vem sofrendo mudanças muito drásticas. Por quê? Porque antes os dados eles eram utilizados para avaliar, para gerenciar alguns projetos, né? Para auxiliar previsões, para formular algumas estratégias, alguns planejamentos. São os dados históricos. E o armazenamento dos dados antes era muito fragmentado, cada setor armazenava seus dados e era muito caro, mas tudo isso está sofrendo muita mudanças drásticas. Hoje em dia não é tão caro o armazenamento de dados, então a união de tudo isso gerou o que a gente chama de revolução dos dados. Gente, a partir dessa revolução, os dados eles começam agora a ser tratados como o quê? Ativos estratégicos. O que isso significa? Significa que eles assumem uma posição que requer investimento, requer gerenciamento, requer estratégia. E quando eles são tratados dessa forma, eles são passíveis de um pré-planejamento, para que a organização ela consiga entender que tipos de dados eu preciso. Como eu vou aplicar esses dados? Como que eu vou fazer com que esses dados gerem valor para a minha organização? E isso permite medir e gerenciar os dados com muita precisão. E fazer melhores previsões, tomar decisões com embasamento extremamente maior. E tudo isso unido gera intervenções muito eficazes. Gente, mas qual que é a diferença da análise de dados de alguns anos atrás para a análise de dados hoje? Porque é bem comum, né? As organizações, sempre foi bem comum ir lá, baixar um relatório, dar uma olhada numa planilha de Excel para fazer o planejamento anual. Mas o que mudou, então,
porque a análise de dados sempre teve. Mas hoje em dia, as organizações elas estão inseridas num contexto em que as informações elas são contínuas, elas são voláteis, elas são líquidas. E então não dá mais para basear os processos decisórios somente nos dados históricos. A gente precisa considerar esse fluxo informativo muito volátil. E é aí que entra uma coisa que impacta, que causa essa ruptura entre a análise de dados, que é o Big Data, que é a inteligência artificial, que é a ciência de dados mesmo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que a análise de dados auxilia o SUS. Há análise de dados no SUS, mas ainda é muito precária. Então, a análise de dados no Sistema Único de Saúde auxilia a definir as prioridades e os focos das políticas públicas, identificar os grupos vulneráveis aos riscos de contágio, para fundamentar políticas na área de educação e conscientização dos riscos, traçar o cenário brasileiro para futuras campanhas de vacinação e outras. E isso se tornou crucial, né? No atual cenário pandêmico que a gente está vivendo. Então, a gente vê muito isso. É muito importante também a análise de dados para garantir a confiabilidade da comunidade internacional. Pronunciamentos baseados em dados têm muito mais credibilidade. A gente vê aí hoje. E é isso. Então, gente, passando um pouquinho aqui pelo caso do nosso país, o Censo Demográfico da População Brasileira não foi realizado mais uma vez, né, por falta de orçamento. E a pesquisa já é realizada a cada 10 anos, já se passaram 11 e ainda não foi realizada. Então, acho que vale o apelo aqui, porque é, de certa forma, revoltante. Então, com base em tudo que a gente está vendo até agora, com base na importância da análise de dados, né? Imagina para um país inteiro. Então, eu acredito que vale a reflexão aí. Então, gente, aqui eu vou falar um pouquinho sobre as possíveis causas das desatualizações dos dados. Aqui a gente não se limita ao contexto do nosso país, já voltamos para as organizações, mas o nosso país também pode se encaixar. A causa dos dados desatualizados no nosso país também podem se encaixar em alguns desses motivos. Enfim, pode ser por negligência, seja por não achar que é importante mesmo. Hoje os dados eles são importantes para a organização, mas não são todas as organizações que enxergam isso. Pode ser por qualificação. É muito difícil encontrar pessoas com as competências adequadas, seja para coletar os dados ou seja para analisar os dados. Independente da etapa do processo, não é algo simples. Pode ser por orçamento e estrutura. O nosso país se encaixa nesse tópico, né? Por falta de recurso, dado o contexto político, econômico e planejamento estratégico incorreto. E também pode ser por cultura. Os dados eles precisam ser uma prioridade e é necessário educar as pessoas para que elas enxerguem essa importância. Não dá para a análise de dados numa organização ser só no nível executivo, porque são os níveis inferiores abaixo do executivo que coletam esses dados. Então é muito importante que eles tenham consciência da importância de coletar esses dados com muita especificidade, né, para não ter dados incorretos. Tudo isso é muito importante. Gente, agora eu vou dar um exemplo para vocês de inteligência artificial na análise de dados. É uma prática que aconteceu lá nos Estados Unidos, em New Jersey. Foi o Dr. Jeffrey. E eu encontrei esse exemplo nesse livro aqui, chama Transformação Digital, do David Rogers. E eu vou ler só um pedacinho aqui para vocês. Ele conta que o Dr. Jeffrey Brenner é um médico de família
em New Jersey, ele estudou registros de faturas de assistência médica na cidade natal. E ele descobriu que 1% da população era responsável por 30% dos gastos dos custos de assistência médica lá naquela cidade. Então, uma pequena fatia da população era responsável por um número muito alto de gastos médicos. E essa prática é chamada de hotspot. Ele encontrou os pontos mesmo onde era mais requerido assistência, os pontinhos mesmo, spot é ponto. E com foco de localizar esses pacientes e localizar e alocar atendimento, focar um pouco mais neles. E em 3 anos, eles conseguiram reduzir em 40% as visitas às salas de emergência e em 56% as contas hospitalares desse grupo inicial dos piores pacientes. Então, esse é o exemplo que eu deixo aí com vocês. Eu acho ele incrível, chama prática de hotspotting. É realmente identificar esses pontinhos de calor, esses pontinhos que requerem muita atenção e focar nele para reduzir, para realmente focar de forma eficaz, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi um prazer participar aqui com vocês. E agora eu vou deixar vocês com uma grande amiga, a Priscila, que ela vai falar mais para vocês sobre a inteligência artificial em saúde. Boa noite, pessoal, ou bom dia, né? Bom, e como que é a utilização da inteligência artificial no âmbito da saúde? O que ela pode ajudar aí nesse processo? Bom, a inteligência artificial ela tem vários segmentos. Aqui a gente vai dar um demonstrativo de como isso pode acontecer de uma forma ainda superficial, a grandiosidade que ela pode nos dar. Bom, ela pode melhorar a velocidade, a precisão de diagnósticos e a triagem de doenças. A gente tem exemplos disso através de robóticas ou bots, que é a inteligência artificial dentro de um computador. Robótica, quando a inteligência artificial é um robô móvel. Nesse âmbito, a gente tem o robô Laura, que faz o diagnóstico de sepse, muito utilizado e é do Rio Grande do Sul. Outro exemplo é auxiliar no atendimento clínico. Temos exemplos de robôs móveis que ajudam no atendimento clínico na Europa e, consequentemente, na Inglaterra. Outro exemplo é fortalecer a pesquisa em saúde e desenvolvimento de medicamentos. Na análise de dados, a gente vai utilizar muito a inteligência artificial, porque ela é a base para mineração de dados e para outras utilizações que você pode fazer com a inteligência artificial. A forma como isso pode ajudar é minimizar erros, ajustar cálculos e realizar isso com mais velocidade. Entre os exemplos, capacita o paciente na conscientização do autocuidado. A inteligência artificial também é uma forma de demonstrar para o paciente como ele pode se cuidar. Ele pode colocar as informações e já saber como que a procedência, procurar ajuda, acompanhar o contato com o médico, com o profissional de saúde. E também apoiar diversas intervenções na saúde pública, como vigilância de doenças e respostas a surdos, facilitando também assim a gestão de serviços de saúde. Bom, mas nem tudo são benefícios. A utilização da inteligência artificial sem a ética pode trazer muitos riscos e consequências. Para o primeiro, a gente coloca subordinar o interesse do usuário das comunidades aos interesses dos detentores de poder. Como assim? Quando a saúde pública financia a inteligência artificial e ela não está bem alinhada aos conceitos e à ética, os detentores do direito, do poder, podem alterar a forma como os dados serão lidos. Em segundo lugar, sistemas que funcionam com dados divergentes, não representando a realidade do local e a utilização. Traduzindo isso, um sistema que ele é realizado à base de coleta de uma cidade, de um município, de um país, de capital superior,
Ao ser colocado para realizar as mesmas atividades com um município com capital menor, ele vai ter divergências, ele não vai conseguir compreender as necessidades. Então, o projeto da inteligência artificial ele tem que ser pautado na diversidade econômica também. Em terceiro, ausência de capacitação do uso de tecnologias pelos profissionais. A gente sabe que hoje a gama de pessoas que utilizam a tecnologia ainda é baixa e ainda falta inserir isto a complexidades maiores, assim como nos hospitais. Um dos principais pontos é a falha na cibersegurança. Quando a gente está falando de cibersegurança, a gente também está falando de segurança de dados, LGPD. Todos os dados inseridos dentro de uma inteligência artificial, dentro de uma nuvem, dentro do computador, eles podem ser hackeados e ter vazamento de informação. Assim como pode ter venda de informação. E, por último, desemprego e consequências ecológicas. Quando é colocada uma tecnologia para rodar, essa tecnologia ela assume locais que poderiam ser utilizados à mão humana. Consequentemente, ela é mais rápida, ela é mais ágil. No entanto, a gente não pode esquecer também a consciência com a pessoa, com o município. Bom, para a OMS, que é quem nos direciona sobre o uso consciente da ética em relação à inteligência artificial, ela lista 6 princípios para que seja utilizada a inteligência artificial na saúde com interesse público. Os 6 princípios são: proteção à autonomia humana. A pessoa tem direito e ela tem obrigações, aquilo é dela. A inteligência artificial ela não supera, ela não entra no lugar de um diagnóstico humano. Então, a inteligência artificial ela não vai te dar o diagnóstico, ela vai facilitar o diagnóstico para que o profissional responsável consiga fazê-lo. Assim como também os dados eles não podem fugir, eles não podem ser dados a outras pessoas sem a confirmação válida do dono dos dados, do paciente. Em segundo lugar, promoção do bem-estar, segurança humana e interesse público. A inteligência humana tem que estar sempre pronta para ser renovada e constante melhorias. Transparência, explicabilidade e inteligibilidade. Os dados, para eles existirem, eles também têm que estar de uma forma transparente para que possam ser consultados. Os dados que serão utilizados pela inteligência artificial. Claro que os dados contêm dados sensíveis, eles devem ser fechados para que não haja a falha na LGPD. Mas em relação aos dados que serão utilizados para mapear, de uma forma geral, devem ter uma transparência para que possa ser realizado sempre auditorias e para que tenha uma transparência do que está acontecendo dentro da inteligência de dados. Uma coisa interessante é o seguinte: tudo que é novo dá medo. E a forma como você pode fazer, isso é um conceito geral utilizado para inteligência artificial, é que a inteligência artificial ela dá muito medo. E o que é feito para que ela dê menos medo é que ela demonstre algo que você já conhece, que você já utiliza, algo velho. Então, quando ela faz esse contraponto, é interessante. Ela nunca pode fazer isso se ela não demonstrar transparência. A inteligência artificial, quando ela se mostra muitas coisas, muito complexo, ela foge daquela transparência de como ser utilizada. E aí dá a impressão que o homem não consegue deter aquele poder, não consegue comandar. Promover a responsabilidade e prestação de contas. Quando a gente fala que o homem que vai comandar, ou a mulher que vai comandar, ele vai promover a responsabilidade. A pessoa como responsável por aquela atuação. E também a prestação de contas através da inteligência artificial. O 5. Garantir inclusão e equidade. Em relação aos dados, eles têm que estar sempre presentes para garantir também essa questão da inclusão e da equidade, para que funcione juntamente ao interesse público que já propõe essa equidade. Em sexto e último ponto, ela deve ser responsiva e sustentável.
ela deve ter o teor de olhar para o mundo ecológico e falar que está sendo um auxiliador e não um destruidor daquelas causas, assim como deve ser responsiva às questões éticas e dos direitos humanos. Ela não deve ferir nenhum destes, assim como não deve ferir as relações humanas, as relações sociológicas. Bom, a inteligência artificial ela é sem dúvida alguma uma grande aliada. O que queremos mostrar aqui é que ela deve ser usada com ética, com responsabilidade e com sabedoria, para que os danos causados não sejam em nenhum ponto superior aos benefícios que ela pode trazer. Esses são os danos que a gente apresentou, foram os danos que podem acontecer de uma maneira mais descarada, chamar muita atenção e ser um dano muito alto, de uma consequência extrema. São os danos que a gente não pode, em momento algum, deixar que aconteçam. Então, ele tem que ser sempre centrado nesses 6 princípios para que minimize ou chegue a mitigar estas falhas. Obrigada, boa noite.